Bom dia, irmãos. Muito bom dia a todos. Gostaria de, na mensagem de hoje, continuar, na verdade, o pensamento sobre o Espírito Santo que nos foi ensinado na escola dominical. Gostaria que vocês abrissem comigo em Atos, capítulo 9. Vamos ler do verso 1 ao 19. Livro de Atos, capítulo 9, verso 1 ao 19. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é o instrumento do teu Espírito para nos guiar, para nos orientar para toda a verdade. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, para que a tua palavra, Pai, possa cuidar de nós, possa nos exortar, nos corrigir, nos animar e dar tudo aquilo que nós precisamos que vem do Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos e te pedimos. Amém. Irmãos, para falar sobre a transformação do Espírito Santo, nada melhor do que usar um exemplo da própria Bíblia. E eu sei que você deve ter um exemplo, você pode ter até o seu próprio exemplo, né? De quão forte foi o Espírito Santo e quanto ele trabalhou nesse processo de transformação na sua vida. Mas eu gostaria de usar o exemplo de Saulo ou Paulo. Muitas pessoas entendem que quando Saulo foi batizado, quando Saulo começou a seguir Jesus e não seguir
querendo matar Jesus e seus discípulos. Na verdade, Saulo não se transformou em Paulo. Isso é um ensinamento que às vezes nos confundimos, mas na verdade Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Saulo é um nome de origem hebraica, né? Um nome parecido com Saul, que foi um dos reis de Israel. E Paulo nada mais é do que a versão latina do nome de Saulo, a versão romana. Afinal, Paulo, ou Saulo, ele tinha descendência romana, ele nasceu em território romano. Então Paulo tinha cidadania romana por haver nascido em território romano. Então, ele tinha alguns privilégios. Ele podia passar livremente nos territórios, ele poderia apelar para ser julgado pelo imperador César, coisa que quem não era nascido, ou quem não tinha nacionalidade romana, não tinha esses privilégios. Então, Saulo, que é a versão hebraica, né, do nome de Paulo, até porque ele era judeu, da tribo de Benjamim, como ele já explica em uma de suas cartas. Saulo aqui estava num momento de perseguição. Saulo estava a caminho de uma perseguição. E na estrada de Damasco, a vida de Saulo, a vida de Paulo é transformada. E eu gostaria de ir caminhando junto com você nesse texto de Atos 9. No verso 1, aqui diz que Saulo respirava ameaças de morte. Veja o ambiente que Saulo estava inserido, o ambiente que Paulo vivia era um ambiente de paz e tranquilidade, né? Certamente não. O ambiente que Paulo vivia aqui era um ambiente em que sempre estava pensando na morte, sempre vivia sobre ameaças de morte. Essa era a vida de Paulo, essa era a vida de Saulo. E a gente caminhando no texto, Saulo respirava essas ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Até que Paulo dirige-se ao sumo sacerdote e pede cartas para as sinagogas de Damasco, pedindo a permissão para matar pessoas que seguiam o caminho. Veja, nesse momento, a influência de Saulo, ele utiliza a influência dele para matar os cristãos. Essa é a influência que Paulo está usando. Ele faz o seu jogo político, ele chama sacerdotes, chama o sinédrio, chama outros judeus que tinham, de certa forma, o mesmo propósito de matar aqueles que seguiam Jesus, puramente por inveja ou por um zelo exacerbado que tinha das Escrituras. E Paulo usa essa influência para matar os cristãos. Veja só como Paulo está usando a sua influência nesse momento. E seguindo, no verso 3, quando Paulo se aproxima de Damasco, querendo pegar essa autorização, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Lá em Atos capítulo 26, nós vamos ler daqui a pouco, mas o texto de Atos, né, esse aqui é um relato de Lucas, né, um relato de Lucas da conversão de Saulo. E o próprio Paulo, vai dar o seu relato de como foi esse dia, no capítulo 26, também no livro de Atos. E lá Paulo vai dizer que era meio-dia. Paulo vai dar esse detalhe. Então você imagina o sol de meio-dia, a luz que brilha, o calor que é. E o texto ainda diz que uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Eu não consigo imaginar uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Mas essa luz chegou a cegar os olhos de Paulo. E a gente vê que no verso 4, ele cai por terra. Algumas pessoas vão dizer que ele caiu do cavalo. Isso é pouco relevante, se ele caiu de um camelo, de uma capivara, de um cavalo, não sei como ele caiu. O importante aqui é que Paulo estava numa certa altura e Deus quer colocar ele no chão. Talvez isso tinha um sentido espiritual por trás disso. Talvez Saulo estava cheio de si. Talvez Saulo estava com a sua vida, né, ganha.
e Deus coloca ele no pó, na terra, no lugar mais baixo que ele poderia ter naquele momento. E aí o Espírito Santo vai continuar trabalhando na vida de Saulo. E no verso 4, a voz vai dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o nome Saulo significa grande ou desejado. Então, Deus está dizendo: desejado, desejado, por que você me persegue? Você é tão eu desejo tanto você e você me persegue. E note que as palavras de Deus aqui com Saulo é porque você me persegue. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. Provavelmente Saulo não havia encontrado Jesus face a face. Mas Jesus toma para si: você me perseguiu. Se você persegue os cristãos, você também me persegue. Se você prejudica o meu povo, você automaticamente arrumou um problema comigo também. Então veja como o povo de Deus é importante para Deus. Não é só ofender a Deus. Se ofender aqueles que o seguem, está ofendendo a Deus também. E Deus faz questão de deixar isso claro para Saulo. E seguindo o texto, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Saulo, tantos anos de judaísmo, tantos anos de estudo, não sabia quem era o verdadeiro Deus. Nós podemos ser pessoas assim. Podemos ter 20, 30, 40 anos ou mais de cristianismo e não saber quem é Deus. A pergunta que nós devemos fazer todos os dias é: quem és tu, Senhor? Me mostra quem o Senhor é verdadeiramente. E essa foi a palavra de Paulo, de Saulo, para Deus: quem és tu, Senhor? Realmente eu não te conheço. Aqui a gente já vê o coração de pedra trincando. O coração de pedra já está se espedaçando. E um coração de carne está aparecendo. Irmãos, esse processo só o Espírito Santo pode fazer. A gente viu vários personagens nessa história. A gente viu Ananias, a gente viu Saulo ou Paulo, a gente viu alguns sumos sacerdotes, as pessoas que estavam com Saulo nessa caminhada até Damasco, mas o personagem principal dessa história é o Espírito Santo. Ele proporcionou essa situação. O Espírito Santo atuou na vida e no coração de Saulo. E ele foi quem deu essa transformação. Ele é o personagem principal dessa história, não é Saulo. Não sou eu, não é você. O personagem principal da nossa história com Cristo é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem transforma, ele é quem tem esse poder. E seguindo a história, a gente vai ver que a voz responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. E o Espírito Santo vai guiar Ananias nessa história. O Espírito Santo vai colocar Ananias no meio de tudo, e Ananias vai guiar, vai ir até Paulo e vai fazer todo esse processo ser concluído. E algo que me chama a atenção na história de Ananias, nessa história, veja bem o que vai dizer no verso 13. Respondeu Ananias a Deus: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Ele é uma fera, ele mata cristãos, ele prende. E o Senhor está me mandando ir até ele? Esse homem, o que eu tenho ouvido a respeito dele, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Esse é o homem que o Senhor está me pedindo para ir até ele. Eu estou com medo. A gente vê medo nas palavras de Ananias. E o que mais me chama a atenção é a resposta de Deus para Ananias. Curto, grosso e direto. Verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá. Vai, Ananias. Esconda o teu medo. Coloca o teu medo em segundo plano. Seja um instrumento na mão de Deus. Deixa o Espírito te guiar. Vá. E às vezes nós temos os nossos medos, às vezes nós temos as nossas inseguranças para pregar o Evangelho. De repente a gente acha que essa pessoa nunca vai se converter. Foi o caso de Ananias.
Ananias não estava esperando que Paulo ou Saulo, perseguidor, matador de cristãos, fosse ser transformado. Talvez Ananias não sabia ao certo o tamanho do poder do Espírito Santo. E às vezes eu sou assim. Talvez você se identifique comigo. Mas o Senhor diz a Ananias tão somente: vai, vai, Ananias. Não é você que vai transformar o coração de Saulo, não é você que vai mudar a vida de Saulo, mas eu. Mas o Espírito vai fazer. E nós precisamos ter isso em nosso coração. Nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos as nossas limitações e dificuldades. Mas o que deve estar em nosso coração, em nossa mente, é saber que o Espírito Santo é quem transforma. Ele é poderoso para isso. E então, Deus diz a Ananias: esse homem a quem você está indo, ele é meu instrumento. Ele vai ser usado por mim, pelas minhas mãos, pelo meu poder. Ananias não podia deixar de ir, irmãos. Ananias tinha que ir. Era um instrumento de Deus que estava ali, prestes a ser transformado. E um dia alguém chegou para você e foi até você. Talvez essa pessoa tinha insegurança, tinha medo, mas Deus disse a ela: vá, e ela chegou até você. E você hoje é um instrumento nas mãos de Deus. Deixe ser usado. Seguindo o texto, nós vemos que no verso 16, Deus ainda diz a Ananias sobre Paulo: eu mostrarei a ele, a Saulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Parece que aqui vem o troco, né? Saulo não estava esperando o troco, achou que matar cristãos ia ser a coisa mais fácil do mundo. Ele achou que aquilo era o serviço que Deus tinha dado para ele, matar os cristãos que estavam blasfemando contra Deus, quando na verdade a vontade de Deus é mostrar a ele, o verso 16, o quanto ele deve sofrer pelo nome de Cristo. Da mesma forma que Saulo fez cristãos sofrerem pelo nome de Cristo, agora ele ia passar na própria pele o sofrer por Cristo. E nós conhecemos um pouco a história de Paulo. Sofreu naufrágio, apedrejamento, ficou quase cego, né? Sofreu açoites. Sofreu literalmente na pele pelo nome de Cristo. E seguindo o texto, concluindo até o verso 19, nós vemos que Ananias vai até Saulo, impõe as mãos sobre ele e diz para Saulo: você será cheio do Espírito Santo. E lembrando que foi falado pelo nosso irmão Murilo na escola dominical, a gente precisa aqui de 3 coisas que Paulo precisou nesse texto: da fé, da obediência e do arrependimento. Paulo tinha muita fé em Deus, a ponto de fazer totalmente o contrário. Mas ele se arrepende e ele obedece. E a gente vê no verso 19, no verso 18, final do verso 18. Ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou suas forças. A gente vê que ele atende o chamado de Deus. A fé, o arrependimento e a obediência dele leva Saulo até o batismo. E aí sim, com o batismo, o Espírito Santo habita dentro desse homem que agora vai ser instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. E a gente vai ver lá na frente que ele para de usar o nome de Saulo e começa a ser chamado de Paulo. E aí você pode associar, né? Poxa, então agora Saulo virou Paulo. Na verdade, ele usa esse nome Paulo porque ele começa a pregar em território romano. E se ele está em território romano, é bom que ele utilize o nome romano dele. Ele vai ter facilidades, ele vai ter certas, regalias por ser cidadão romano. E por isso ele continua usando o nome romano dele de Paulo e não o nome de judeu, Saulo. Só por essa razão. Independente de ser Saulo ou de ser Paulo, o que a gente consegue enxergar é a transformação da vida desse homem. E para concluir, eu gostaria que você me acompanhasse lá em Atos 26. A gente vai ver aqui
um relato do próprio Paulo sobre a sua conversão, sobre o seu batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vemos aqui Paulo perante o rei Agripa, sendo julgado. E a partir do verso 12, ele vai dizer: numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tem um detalhe aqui que eu consegui ler nos dois textos e eu não encontrei em Atos 9, talvez você também viu isso. No relato de Paulo, ele disse que foi em aramaico. Lucas não relatou isso, mas falou na língua materna de Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Aguilhão é uma lança que tem uma ponta bem afiada, que é usada para os bois, é usada para cuidar dos bois. Paulo era uma fera. Paulo tinha a força de um boi para matar os cristãos. E Deus está dizendo: até quando você vai resistir ao aguilhão? Até quando nós vamos resistir à vontade de Deus? Até quando nós não vamos ouvir o Espírito Santo em nossa vida? Teve um dia que Paulo caiu a ficha. E ele decidiu ser usado pelo Espírito Santo. Desistiu. Ele viu que deveria desistir de parar, deveria desistir de ir contra o aguilhão e seguir a vontade de Deus. Concluindo, eu gostaria de então comparar a vida de Saulo. Talvez você se identifique um pouco com a transformação que o Espírito Santo fez na vida desse homem. Mas Saulo era um homem grande, desejado, e passou a ser um homem pequeno. O nome Paulo significa pequeno. Saulo abriu mão de ser um homem forte e poderoso para ser simplesmente um pregador do Evangelho e sofrer por esse nome. Saulo era um homem que ameaçava as pessoas de prisão e de morte. E de repente, ele se vê sendo ameaçado de morte por conta do Evangelho. Veja que transformação. Ele sai de perseguidor para perseguido. Paulo também, ele estava a serviço de exterminar as testemunhas de Cristo. E ao mesmo tempo, nesse texto de Atos 26, nós vemos que Paulo saiu dessa posição para ser servo e testemunha. Aquele que matava as testemunhas e os servos, agora era um servo e uma testemunha. Paulo retira o seu eu, o seu ego, e começa a ser cheio do Espírito Santo. Paulo foi chamado, e a gente viu que ele estava cego por conta da luz. E é como se fosse um trocadilho. Um homem que era cego espiritualmente, um homem que estava cego fisicamente, agora podia enxergar, agora podia ver fisicamente e espiritualmente. Então, irmãos, foi para isso que Paulo foi chamado, para deixar de ser ele mesmo, para ser um servo de Deus. Essa foi a transformação que o Espírito Santo fez na vida dele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem transformado a sua vida. E o Espírito Santo vai continuar transformando a sua vida
se tão somente nos aproximarmos de Deus. Nós vimos na escola dominical que a Bíblia é a ferramenta do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai usar você? Pela palavra dele. E se deixamos ser guiados pelo Espírito, coisas grandiosas serão feitas para a glória de Deus. Amém? Gostaria de encerrar essa mensagem com uma oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo imenso privilégio de sermos chamados de teus filhos. Pai, nós muitas vezes resistimos, vamos de encontro ao teu aguilhão. Queremos fazer a nossa própria vontade. Mas quase sempre o Senhor nos chama. E às vezes não ouvimos, mas o Senhor sempre nos chama a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito que habita dentro de cada um de nós possa nos ajudar a sempre colocar o nosso eu em último plano e colocar a tua vontade sempre em primeiro lugar. Que assim como Paulo, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos deixar ser cheios do Espírito Santo, para que a tua vontade seja feita em nossa vida. Que nós possamos também, como Paulo, ser servos e testemunhas do teu nome. Que possamos estar dispostos a sofrer, se for necessário, pelo teu nome. Que o Senhor também trabalhe em nossos corações, para que a gente não seja como Ananias, que não tenhamos medo de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que, às vezes, achamos que não vão se converter. Mas quem somos nós? Se é o teu Espírito que tem poder, se é o teu Espírito que quebra os corações de pedra e coloca corações de carne. Que a gente possa confiar no poder desse Espírito, não do nosso. Que a tua vontade seja feita na vida da tua igreja. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, que nós te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.